Olá! Vamos conversar sobre um conflito que acontece todo dia, bem debaixo dos nossos narizes, dentro das escolas. De um lado, temos alunos que já nasceram conectados, que vivem no mundo digital. Do outro, uma escola que muitas vezes parece que parou no tempo. Como é que a gente resolve essa equação? E a grande pergunta que fica é essa: se a juventude toda já respira o ar do ciberespaço, a escola está acompanhando esse ritmo? Ou será que ela continua tentando ensinar o futuro usando as ferramentas do passado? É um dilema em tanto, e é sobre isso que a gente vai mergulhar agora. Bom, primeiro vamos tentar entender o universo desses alunos. Pense em cibercultura não como uma coisa de outro mundo, sabe? Mas sim como o ambiente natural deles. É ali que eles conversam, criam laços, aprendem, tudo mediado por telas e redes. Essa é a realidade deles, ponto. E aqui tem um detalhe fundamental. Essa fluência digital começa muito antes da alfabetização formal. Eles deslizam, tocam, pesquisam com uma intuição que, vamos combinar, muito adulto não tem. Isso cria um tipo de aluno que não pensa de forma linear, sabe? Um aluno que pensa em rede e que espera uma interação que a escola muitas vezes não está preparada para oferecer. E isso tudo nos leva a um paradoxo enorme, principalmente quando a gente olha para a escola pública. O discurso oficial é sempre sobre inovação, sobre futuro digital, só que na hora que se pisa na escola, a história é bem diferente. É uma realidade de promessas que não se cumprem e de tecnologia que fica pegando poeira. Olha só o contraste que a gente vê aqui. A promessa é linda, né? Um mundo de informação na palma da mão, ferramentas incríveis para aprender, uma preparação para o futuro do trabalho. Mas aí a gente bate de frente com a realidade que vários estudos mostram. Laboratórios de informática fechados, sem internet e até regras que proíbem o uso de celular, que é basicamente o único computador que muitos alunos têm. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra esse paradoxo de um jeito brilhante. É uma escola pública no Pará. Sem acesso a recursos digitais da instituição, o que os alunos fazem? Eles usam o que têm, os próprios celulares, tiram foto do quadro negro e compartilham a matéria pelo WhatsApp. Ou seja, a tecnologia está ali, mas por iniciativa deles, como uma gambiarra para contornar a falta de estrutura da escola. Isso prova, de uma vez por todas, que a solução não é só comprar um monte de equipamento. Sabe, não adianta nada encher uma sala de computadores se as barreiras de verdade não forem derrubadas. E essas barreiras, elas vão muito além da fiação, elas estão na cultura, na formação dos professores e nas regras da própria escola. As pesquisas mostram um padrão bem claro de problemas. Primeiro, a infraestrutura. Computador que não liga, a internet que não funciona e, às vezes, são os próprios professores que tiram do bolso para pagar um plano de dados. Depois, o fator humano. Imagina um professor que deu aula a vida inteira com giz e lousa. Não adianta só dar um tablet para ele sem um preparo de verdade. É uma mudança de identidade. Some-se a isso a desigualdade com alunos que não têm acesso em casa. E para fechar o pacote, regras que proíbem a única ferramenta que todo mundo tem no bolso, o celular. É a receita do desastre. Essa fala de um estudante do interior do Pará é muito, muito forte. Ela mostra que a exclusão digital não é só sobre não ter acesso a uma informação, é sobre se sentir fora da sociedade. Para que ter um aparelho se não tem como se conectar? Isso dá uma dimensão humana para o problema que é impressionante. E é aqui que a gente precisa virar a chave. Se o problema não é só a falta de ferramentas, a solução também não pode ser só ter mais ferramentas. A transformação de verdade, como muitos especialistas defendem, tem que ser pedagógica. Ou seja, tem que ser na maneira como se ensina e como se aprende. Por décadas, a escola funcionou na base da pedagogia da transmissão. O professor fala, o aluno escuta e decora, uma via de mão única. O grande perigo é a gente pegar a tecnologia para fazer a mesmíssima coisa. Tipo, trocar o quadro negro por um PowerPoint. Mas o professor continua lá só falando. A ferramenta muda, mas a cabeça continua a mesma. Já o ciberespaço, ele funciona com uma lógica totalmente diferente, a da inteligência coletiva. A ideia de que ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa, e que o conhecimento de verdade está espalhado por aí. A rede só potencializa essa construção conjunta, colaborativa. E o curioso é que essa ideia nem é tão nova. Essa frase do Paulo Freire, de muito antes da internet, já resumia essa mudança. A educação não é uma coisa que a gente deposita no outro, mas algo que a gente constrói junto com o outro. É um diálogo. E isso tem tudo a ver com a lógica da cibercultura. Beleza, então como seria esse novo caminho? Como a gente pode, de fato, repensar a sala de aula para que ela finalmente converse com a cibercultura, em vez de ficar brigando com ela? Vamos lá, então. Primeiro passo, integrar e não proibir.
O celular vira uma janela para o mundo, uma ferramenta de pesquisa. Segundo, o papel do professor muda. Ele deixa de ser o dono do saber para se tornar um mediador, um curador que ajuda a turma a navegar no conhecimento. Terceiro, o foco total é na interatividade, na colaboração. E, talvez o mais importante, quarto, a escola passa a ensinar a usar esse mundo digital de forma crítica e segura. No fim das contas, a mensagem é essa. O maior desafio não é sobre instalar cabos ou aumentar a velocidade da internet. É um desafio cultural, pedagógico. A pergunta que realmente importa é: será que estamos prontos para essa transformação? A discussão, com certeza, está só começando.